Nos últimos anos, um fenômeno tem se tornado cada vez mais evidente dentro de muitos ambientes religiosos. A substituição do evangelho puro e simples por um discurso de autoajuda revestido de linguagem cristã. Essa tendência, conhecida popularmente como autoajuda gospel, vem conquistando multidões que buscam respostas rápidas para seus problemas, mas acaba esvaziando a mensagem central da cruz. O que deveria ser um chamado ao arrependimento, à fé e à transformação em Cristo, muitas vezes é reduzido a frases de motivação, técnicas de superação pessoal e promessas de realização terrena. O Evangelho bíblico é, antes de tudo, a boa notícia de que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Ele não é uma mensagem centrada no homem, mas em Deus. Não é um conjunto de fórmulas para alcançar felicidade, mas o anúncio da salvação pela graça, mediante a fé. Porém, na lógica da autoajuda gospel, a cruz é frequentemente deixada de lado para dar lugar a discursos que massageiam o ego, oferecendo uma espiritualidade confortável, mas sem profundidade. Muitos pregadores modernos, em busca de popularidade e de crescimento de público, preferem adaptar sua mensagem ao gosto da audiência. Em vez de confrontar o pecado, proclamam frases como "Você nasceu para vencer", "Se acredite, tudo será possível", ou "Declare sua vitória". Ainda que algumas dessas expressões possam soar positivas, elas retiram o foco de Cristo e colocam o indivíduo no centro, distorcendo completamente a essência do Evangelho. Esse tipo de discurso é atraente porque responde ao desejo humano de evitar o confronto com sua própria condição pecaminosa. A mensagem bíblica, quando pregada fielmente, chama o ser humano a reconhecer sua necessidade de arrependimento e dependência de Deus. Já a autoajuda gospel oferece apenas encorajamento emocional, sem levar o ouvinte a um encontro verdadeiro com Cristo. O resultado é uma multidão de pessoas que se sentem bem momentaneamente, mas que não experimentam transformação espiritual genuína. A raiz desse problema está no afastamento das Escrituras como fonte central de fé e prática. Quando a Bíblia deixa de ser a autoridade suprema, abre-se espaço para interpretações subjetivas que acabam moldando uma versão do Evangelho feita sob medida para agradar e não para confrontar. Essa distorção gera cristãos superficiais, incapazes de enfrentar as lutas da vida com maturidade espiritual, porque lhes foi oferecido um atalho em vez da verdade plena. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso em suas cartas, afirmando que chegaria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas buscariam mestres que falassem apenas o que agradasse aos seus ouvidos. Esse tempo claramente se cumpre hoje, quando vemos uma crescente substituição do Evangelho eterno por mensagens motivacionais travestidas de fé. Na parte 2, veremos como esse movimento da autoajuda gospel influencia diretamente a vida da igreja, enfraquecendo sua missão e gerando um cristianismo diluído, mais preocupado com o bem-estar emocional do que com a verdade do Evangelho. A infiltração da autoajuda gospel no meio cristão tem produzido impactos significativos na vida da igreja. Um dos efeitos mais evidentes é o enfraquecimento da pregação bíblica. Muitos púlpitos têm sido transformados em palcos de palestras motivacionais, onde o foco não é mais a palavra de Deus, mas frases de efeito, técnicas de superação e histórias emocionantes. Em vez de exortação, ensino e correção, o que se ouve com frequência são discursos voltados para levantar a autoestima e estimular a autoconfiança. Esse fenômeno altera a missão central da igreja. Em vez de ser um espaço de discipulado, arrependimento e transformação, a comunidade cristã passa a ser vista como um lugar onde se busca motivação para enfrentar os desafios da vida.
Embora isso possa parecer positivo em um primeiro momento, a longo prazo torna-se nocivo, pois a Igreja deixa de cumprir seu papel de preparar o cristão para a maturidade espiritual, para a santificação e para a perseverança em Cristo. Outro problema é a superficialidade da fé gerada por esse tipo de mensagem. O Evangelho da autoajuda não fornece base sólida para os momentos de sofrimento, perseguição ou crises profundas. Ele cria a ilusão de que a vida cristã é apenas vitória, prosperidade e bem-estar. Mas quando a realidade mostra suas dificuldades, muitos se frustram e abandonam a fé, pois nunca foram ensinados sobre a necessidade de carregar a cruz, negar-se a si mesmos e seguir a Cristo em obediência. Além disso, a autoajuda gospel promove uma inversão perigosa de valores. Em vez de Cristo ser o centro da vida cristã, o próprio indivíduo assume esse lugar. A ênfase não está mais na glória de Deus, mas na realização pessoal, no sucesso e na conquista de sonhos. Essa mudança sutil transforma a fé em um instrumento a serviço das vontades humanas, como se Deus fosse apenas um meio para alcançar objetivos terrenos. Esse tipo de pensamento também enfraquece o testemunho da Igreja diante do mundo. Quando os incrédulos percebem que a mensagem proclamada dentro de muitos templos pouco difere dos livros de autoajuda vendidos nas prateleiras, a singularidade do Evangelho se perde. A fé cristã deixa de ser reconhecida como a mensagem poderosa que transforma vidas e passa a ser vista apenas como mais uma filosofia de bem-estar. É importante notar que motivar pessoas em si não é errado. A questão é que a motivação não pode substituir o chamado bíblico ao arrependimento e à fé. O encorajamento verdadeiro nasce da esperança em Cristo, não da repetição de frases positivas. A Igreja precisa compreender que a palavra de Deus não foi entregue para entreter, mas para salvar, libertar e santificar. Na próxima parte, vamos refletir sobre como o cristão pode identificar os perigos da autoajuda gospel e permanecer firme no Evangelho verdadeiro, sem se deixar seduzir por mensagens que distorcem a cruz e colocam o homem no lugar de Deus. Para que o cristão não seja seduzido pelo discurso da autoajuda gospel, é essencial desenvolver discernimento espiritual. Isso começa pelo estudo diligente da Bíblia, reconhecendo que ela é a única autoridade capaz de guiar a vida do crente em todos os aspectos. O ensino bíblico oferece direção, correção e esperança, enquanto a autoajuda gospel frequentemente fornece apenas soluções superficiais e temporárias para problemas emocionais ou materiais. Outro passo importante é a avaliação do conteúdo que se consome. Livros, palestras, músicas e pregações devem ser filtrados à luz da Escritura. O critério é simples. Qualquer mensagem que minimize o pecado, ignore a necessidade de arrependimento ou coloque o ser humano no centro da vida cristã, precisa ser cuidadosamente evitada. O Evangelho verdadeiro sempre aponta para Cristo como o Salvador, enquanto a autoajuda gospel coloca a ênfase no próprio indivíduo. A comunidade cristã também exerce papel crucial na proteção contra essa influência. Líderes, pais e mentores devem instruir jovens e novos convertidos sobre a diferença entre a mensagem bíblica e os discursos motivacionais. Grupos de estudo, discipulado e aconselhamento pastoral são ferramentas essenciais para fortalecer a fé, corrigir mal-entendidos e ensinar a importância da centralidade de Cristo em todas as áreas da vida. A oração é outro recurso indispensável. Ao pedir orientação e discernimento ao Espírito Santo, o cristão se torna capaz de reconhecer armadilhas espirituais que não são visíveis à mente humana. A dependência de Deus permite que o crente resista a mensagens sedutoras que prometem sucesso, felicidade ou prosperidade sem a necessidade de transformação espiritual.
Além disso, o cristão precisa manter o foco no testemunho pessoal. Viver coerentemente com a palavra de Deus, mesmo em uma cultura que valoriza o conforto e a autoestima acima da santidade, é um ato poderoso de resistência. Demonstrar fé, paciência, obediência e integridade evidencia que o evangelho verdadeiro produz frutos que vão além do bem-estar emocional e da satisfação imediata. Por fim, é importante entender que a substituição do evangelho pela autoajuda gospel não é apenas uma questão de estilo de pregação, mas uma batalha espiritual. O inimigo busca reduzir o poder transformador da cruz, oferecendo alternativas que parecem atraentes, mas que afastam o crente de Deus. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para manter a fé firme e inabalável, mesmo diante de mensagens sedutoras e culturalmente populares. Na parte final, faremos o encerramento, destacando a importância de permanecer centrado em Cristo, resistir às distorções da autoajuda gospel e viver uma fé que transforme verdadeiramente a vida do crente e seu testemunho diante do mundo. Encerrando esta reflexão, é claro que a disseminação da autoajuda gospel representa um desafio significativo para a igreja contemporânea. Substituir o Evangelho de Cristo por mensagens motivacionais e técnicas de desenvolvimento pessoal enfraquece a fé, distorce a centralidade da cruz e cria cristãos superficiais, mais preocupados com resultados imediatos do que com a transformação espiritual. O cristão deve lembrar que a verdadeira mudança não vem de palavras de encorajamento, mas do poder do Espírito Santo atuando na vida de quem se arrepende e confia em Jesus. A palavra de Deus oferece direção, correção e esperança duradoura, enquanto a autoajuda gospel oferece apenas consolo temporário. Por isso, permanecer enraizado nas Escrituras é essencial para discernir a verdade e resistir às distorções. A Igreja, enquanto comunidade, tem um papel crucial nesse cenário. Líderes e mentores precisam ensinar a diferença entre motivação passageira e fé genuína, promovendo discipulado, estudo bíblico e aconselhamento pastoral. A oração, o exemplo de vida e a fidelidade à palavra fortalecem o testemunho do cristão e da igreja diante de uma cultura seduzida por mensagens superficiais. Além disso, cada cristão deve cultivar uma vida coerente com a fé. Demonstrar integridade, obediência e amor, mesmo em um contexto que valoriza o ego e a autossatisfação, é um testemunho poderoso da transformação que somente Cristo pode operar. Essa postura não apenas protege o indivíduo, mas também influencia positivamente outros, mostrando que o evangelho verdadeiro é relevante e capaz de transformar vidas de forma profunda. Por fim, é fundamental compreender que o desafio da autoajuda gospel é, acima de tudo, espiritual. Satanás busca desviar os crentes da centralidade de Cristo, oferecendo alternativas que parecem atraentes, mas que não conduzem à salvação, nem à maturidade espiritual. O antídoto é viver enraizado em Cristo, guiado pelo Espírito Santo, firme na palavra e comprometido com uma fé que produz frutos duradouros. Em resumo, resistir à substituição do Evangelho pelo autoajuda gospel exige vigilância, disciplina espiritual e compromisso com a verdade de Deus. A igreja deve ser guardiã da mensagem de Cristo e cada crente deve ser fiel à palavra, proclamando o Evangelho puro e simples que transforma vidas hoje e garante esperança eterna. Para finalizar, é importante reforçar que a batalha contra a autoajuda gospel não se limita a rejeitar frases motivacionais ou práticas populares dentro da igreja, mas envolve proteger a essência do Evangelho. O perigo real está em permitir que a mensagem de Cristo seja diluída até se tornar mais um produto de conforto emocional do que uma verdade transformadora.
O cristão deve estar atento para que seu coração não se acomode com promessas de sucesso imediato, esquecendo-se da profundidade da salvação que só é encontrada em Jesus. A fidelidade ao Evangelho requer coragem para confrontar a cultura, sabedoria para discernir entre motivação e verdade e perseverança para viver segundo os princípios de Deus, mesmo quando isso é impopular. A Igreja, por sua vez, deve se posicionar como guardiã da palavra, ensinando que a fé verdadeira não é apenas sentir-se bem ou realizar desejos, mas experimentar a transformação que vem da obediência e da comunhão com Cristo. A oração constante, o estudo bíblico e o discipulado sólido são essenciais para que os crentes possam identificar as armadilhas da autoajuda gospel e manter-se firmes. Além disso, o testemunho pessoal de uma vida transformada pelo Evangelho é o instrumento mais poderoso para mostrar ao mundo que a fé em Cristo gera frutos duradouros e uma alegria que transcende qualquer circunstância. Em última análise, resistir à sedução da autoajuda gospel é um ato de fidelidade a Deus. Significa colocar Cristo no centro, depender do Espírito Santo e proclamar a verdade sem medo. A Igreja e cada crente são chamados a ser luz em meio a uma cultura que busca conforto e reconhecimento pessoal acima da santidade e da obediência a Deus. Portanto, a mensagem final é clara. O Evangelho puro e simples permanece como a única força capaz de transformar vidas de forma verdadeira e eterna. A autoajuda gospel pode parecer atraente, mas apenas Cristo oferece a salvação, a esperança e a plenitude que nenhum discurso motivacional consegue proporcionar. Cabe a cada cristão permanecer firme, vigilante e comprometido com a palavra, vivendo e proclamando a verdade que liberta e edifica a alma.